Bom, que maravilha. Então, pessoal, muito boa noite. Temos já algumas pessoas que estão entrando aqui para iniciar o culto, para iniciarmos o culto. Você pode compartilhar também aí com as pessoas que estão ao seu redor, que são da sua rede de contatos aí, facebook.com/Yasmar Paulista, certo? Então, nós vamos começar o culto. Diana, já tá preparada aí? Tira do mudo, Diana. Diana? Vamos socorrer. Agora foi. Então, muito bom. Vamos começar. O pessoal que está entrando já vai entrando aí, ouvindo, louvando a Deus. Então, Diana, você hoje vai trazer o louvor para a gente, certo? Então, pode louvar. Beleza. O Cláudio vai cantar comigo. A gente escolheu uma música que toca bastante, sim. Essa música toca bastante minha vida. Recentemente, acho que vocês devem ter visto, né, uma homenagem que o Vocal Livre fez aí para o rapaz que é adventista e desbravador, que deu a vida, né, no massacre de Suzano, e essa música vem me tocando muito minha vida nesse momento que a gente está vivendo, que é justamente a gente fazer mais pelo outro, a gente doar mais, né, amar mais o outro, que é o que Jesus pede para a gente. Então, é essa música que nós vamos cantar, que Deus venha tocar cada um de nós essa noite. Amém. Vê se dá para ouvir aí o playback. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar o som deles, o som deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber e antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. E se não mais tanto tempo é em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quanto para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
haja mais amor. Larará, mais amor em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Que o Espírito Santo venha tocar na vida de todos nós para que a gente realmente viva mais amor, passe mais amor, seja mais amor, como o amor de Deus. Amém. 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 Que música maravilhosa, né? Eu acho que já poderia, por aqui já poderia ter encerrado, né? Mas a gente vai continuar aqui louvando aí o nome de Deus, certo? E só recapitulando aí, quem já está no Zoom, a Eli já fez isso, hein? Vai lá no... Sempre que você vê alguma coisa legal, vai lá no Reactions e dá as palminhas, né? É como se fosse o nosso amém aqui. Tô vendo a Jo, certo? A gente já começou com uma música que inspirou muito a gente, falando de amor, tudo. Que esse amor realmente esteja em nossas vidas sempre. E a gente vai fazer uma oração nesse momento, tá? Vou pedir para a Jo abrir o microfone e fazer, então, essa oração no nosso culto. Vamos orar. Grandioso eterno Pai, nesse momento, Deus, estamos postrados diante de Ti para Te agradecer pela vida, pela proteção, pelos cuidados que o Senhor está tendo conosco a cada dia. Também Te agradecemos que estamos com saúde, né? Talvez alguns não estejam tanto, Deus, como muitos dos Teus filhos estão agora nos hospitais, estão doentes, mas nós estamos aqui para Te agradecer. Amém. E continuar te pedindo por essas pessoas. E nesse momento também queremos te pedir perdão pelo nosso pecado e queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós. Amém. E que nesse momento agora, Deus, a gente pode esquecer tudo que vem impedir de ouvir a Tua palavra, que o Senhor envie o Espírito Santo para que a gente possa entender e colocar em prática. Isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Jô. A gente agradece a turma que está também assistindo a gente pelo Facebook. Você pode compartilhar também com as pessoas aí, facebook.com/Yasmar Paulista, certo? Eu sei que a Gildete, saudade da Gildete, eu vi que ela está assistindo a gente também. Seguindo a esteira aí do que a Diana e o Cláudio cantaram, falando aí sobre o amor, a gente vive momentos complicados, né? Eu estava olhando aqui, eu já estou quase 70 dias, né, nessa quarentena, né? E se a gente for concentrar, olhar dificuldades, a gente tem diversas razões para isso. Mas a gente também pode olhar pela outra perspectiva, de que a gente pode também ajudar outras pessoas, né? Que a gente pode fazer o bem, que a gente pode ser Jesus para as pessoas. A gente não vai ter muito tempo para isso, tá? Mas o que eu quero perguntar para vocês, e quem quiser responder, seja por aqui, seja pelo chat, seja pelos comentários aí do Facebook, como que você pode fazer durante essa semana para expandir o reino? Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com a sua família. Se você tiver alguma coisa em mente, o que eu vou fazer essa semana para expandir o reino, para ser Jesus para as pessoas, então quero que você compartilhe com a gente, tá? Então, fique à vontade aí. A gente não vai dar espaço para todos, mas fique à vontade aí, quem quiser falar que ação pensa em fazer essa semana, fique muito à vontade.
Quem vai ser o primeiro? Pode usar o chat também, abre o microfone e fala. Muito bem. Vamos pensar aí nas ações. Acho que a Vanessa abriu o microfone e quer falar. Eu vou falar. Ninguém quer falar, eu vou falar. Eu acho que a gente está aí forte nessa campanha de ajudar com alimentos, arrecadando alimentos para montar a cesta básica. Sempre que possível, a gente está com a campanha de levar alimento para morador de rua. É muito legal, é muito bacana, mas eu tenho me preocupado muito com pessoas próximas com relação a levar um pouquinho de atenção, carinho e amor. Tem gente que só precisa se sentir amado, de um pouco de atenção, receber um telefonema, a gente não pode fazer uma visita, mas receber um telefonema, perguntar como está, eu acho que já faz grande diferença, e a gente tem que, as pessoas têm que ver Cristo na gente, né? Elas têm que ver, a gente tem que ser, não só ser exemplo, mas viver para que as pessoas sintam na gente, né? Então, que a gente possa orar pelas pessoas mais próximas, orar, ligar para elas, dar uma atenção, às vezes é até gente da família mesmo, ou gente do ciclo de amizade da gente. Eu acho que nesse momento levar amor é muito importante. Amém, Vanessa, muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar? Jô, acho que a Jô abriu o microfone aí. Pode falar, Jô. Então, como a Vanessa fala, né, como a gente até falar um telefonema, né, para as pessoas, e mesmo que as pessoas que a gente não conheça, né, talvez a gente ligando, tipo assim, criar um número, né, colocar um número do celular, talvez que a gente nunca tenha ligado, e falar para essas pessoas. Eu tentei pegar um site aqui no jornal e acabei esquecendo. Achei que eu ia decorar, depois esqueci de tudo. De pessoas que estão ligando para realmente falar uma palavra de conforto. E aquilo ali me comoveu muito, né? Eu falei assim, nossa, passo a semana toda e eu não faço muito assim com as pessoas. Talvez eu falo para alguém que eu já conheço, que conhece a palavra, que me conhece. Mas pessoa desconhecida, eu não falo, né? E eu também estou aqui com um saco de roupa de frio, e eu queria ver com a Vanessa se alguém de vocês vão sair para entregar, para poder eu dar essa roupa para entregar. Ô, Jô, desculpa te interromper aí, mas eu estou pensando numa ação daqui uns dias, e aí, se der, eu vejo, combino com o Rodrigo, com o Jô, com a Gi, e a gente pega essas roupas de frio aí, tá? Tá bom. Entendeu? E aí, se eu puder também, eu quero ajudar, né? Eu falei assim, eu falei com o Márcia, preciso ajudar alguém assim, mas que tenha carro, que eu vá também ajudar, entendeu? Porque, assim, se eu tivesse um carro, eu poderia montar alguma coisa aqui para ajudar as pessoas, mas eu não tenho um carro, então não tem como eu chamar as pessoas para fazer, para a gente entregar as coisas, que é tudo longe, né? E aí fica complicado. Mas, assim, eu tenho bastante roupa aqui para doar e vou ver o que é que eu vou fazer. Vou ligar, criar um telefone e vou falar do amor de Jesus para essas pessoas. Com certeza, essa semana eu vou fazer algo para Jesus. Muito bom. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Jô. Aí, de repente, na próxima semana, a gente abre oportunidade para que vocês contem como foi, até para estimular outras pessoas a fazerem. É como a gente costuma dizer, né? É a igreja sem paredes, né? A igreja em movimento. A gente expandindo aí a mensagem de Cristo, expandindo o reino aí para as pessoas. E por falar em igreja, a gente vê que, felizmente, a igreja do Mar Paulista não está parada, né? Quase toda semana a gente tem alguma entrevista de alguém que está tendo alguma ação, algum ministério que está fazendo algo, e hoje o Joe vai fazer uma entrevista muito especial, certo? Então, Joe, é com você. E aí, pessoal, eu tenho uma entrevista hoje para falar para vocês aqui do Zoom e você que está no Facebook. Só para declarar, você que está no Facebook, tem um link na descrição desse vídeo, é só você clicar que você vai migrar aqui para a plataforma do Zoom com a gente, tá bom? Então, fiquei responsável hoje de fazer uma entrevista com uma pessoa que no final do ano passado me chamou para ajudá-la
né? Ela junto com o marido, é idealizadora de um projeto de ministério de música, de evangelismo de rua, e ela me chamou para ajudá-la no engajamento na questão de mídia social do Oceans 21. Márcia, você está por aqui? Estou aqui. Então, tia, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que eu fiquei sabendo que tem um evento aí sábado, né? Então, Exatamente. antes de explicar o que é evento, a primeira pergunta que eu quero saber de você é: o que é o Ministério Oceans? O Ministério Oceans 21 é um grupo de jovens que decidiram dedicar as suas vidas para o serviço do Senhor. E a principal missão do nosso ministério é levar o reino para as pessoas, é ter realmente uma igreja sem paredes, que é a mesma ideia, né, que a gente está aqui reunido hoje, é ter uma igreja sem paredes, onde a gente possa alcançar o maior número de pessoas através da música. Entendi. E aí eu fiquei sabendo que vocês vão ter uma live aí no sábado. Quando vai ser? Que horas? Como é que eu faço? E por que vocês decidiram fazer essa live? Bom, a gente está num período bem complicado. Ninguém pode sair, ninguém pode estar se envolvendo com muitas coisas. Porém, é um momento de nós termos o nosso coração aberto para a gente poder ajudar as pessoas que são necessitadas, as pessoas que precisam de nós. Pode ser de forma espiritual, onde a gente vai levar a música, vamos levar Jesus através da música, mas também, acima de tudo, para que possa suprir as necessidades físicas das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente decidiu fazer essa live, é uma live solidária, onde nessa live nós vamos angariar fundos para comprar cestas básicas para ajudar essas pessoas. E a gente tem uma meta, e aí eu quero aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo e também para divulgar, a gente tem uma meta de alcançar 300 cestas básicas nessa live. Então, como que a gente está tentando conseguir? Através de empresários, microempresários, e aí eles doam, né, essas cestas básicas, pode ser em alimentos, em dinheiro, ou também, e com isso, a gente também vai ajudar essas pessoas que têm um negócio a divulgar, a gente vai divulgar a empresa da pessoa, o trabalho que essa pessoa faz também. Então, a nossa ajuda é uma troca, na verdade. A pessoa nos ajuda para a gente ajudar os necessitados e a gente também ajuda divulgando para as pessoas que estão assistindo para poder comprar do seu negócio, para poder fazer negócio com você também. Então, vai ser no próximo sábado agora, no dia 30, a partir das 18 horas. Nós vamos transmitir pelo canal do YouTube. Inclusive, gente, fica um apelo. Se inscrevam no nosso canal, como diz a Sofia, clica no sininho, né, John? E o Rodrigo está até colocando aqui o canal do YouTube no Ministério Oceans 21. E as maiores informações também vai estar pelo nosso Instagram também, que é o Ministério Oceans 21. E você pode... E também a associação, a gente está conversando, possivelmente a gente vai transmitir pelo Facebook da Associação Paulistana. Então, a gente conta com vocês para assistir, a gente conta com vocês para divulgar e contamos também para colaborar para a gente conseguir alcançar essa meta que nós colocamos no coração. Tá bom. Então, a gente já sabe. É o Ministério Oceans 21 que está organizando, né? Dia 30, a partir das 18 horas. Para eu participar, eu vou no YouTube do Ministério Oceans, no canal do YouTube, que quem está no Facebook, migra para o Zoom aqui, que tem o link aqui para vocês, tá? O link é só clicar, ou você vai no YouTube, escreve Ministério Oceans 21. Tá com dúvida? Quer falar? Instagram, qual que é o Instagram? Acho que a Márcia travou. Qual que é o Instagram? Ministério Oceans 21. Tá, o pessoal do Instagram vai responder você também. Quem vai participar? Empresários que querem divulgar seu negócio, faz uma doação. Tá, mas como é que eu vou doar? Tá. Olha, a gente está gerando, nós geramos um QR Code que vai estar na tela no dia da live, onde você, com seu celular, você vai poder escanear lá o QR Code e fazer a sua doação. Esse valor, ele vai diretamente para a conta da igreja, que vai ser administradora
dessas arrecadações. Então, por exemplo, não vai ser no meu nome, nome de ninguém, ele vai direto para a igreja, e da igreja, o nosso departamento da ADA, na pessoa da Márcia, ela vai poder fazer essa distribuição. Se você quiser também, a gente vai disponibilizar também um número de WhatsApp do Ministério Oceans. Se você não conseguir fazer dessa forma, você pode nos contactar também por esse WhatsApp, também via e-mail e Instagram. Então, a gente vai disponibilizar todos os meios para que você possa ajudar e fazer a sua parte aí, para a gente junto construirmos algo grandioso aí nesse sábado. Que legal. Agora a gente já falou de coisa técnica. O pessoal quer saber de música. Quem é que vai participar? Então, o Ministério vai estar preparando, está ensaiando tudo. A gente vai ter a participação do Alisson Melo, do Expressão Vocal, do Danilo, o pastor Tonasso vai estar com a gente também, o pastor La Roca, que é o presidente da associação, e aí a gente tem mais algumas pessoas aí também que são nossos convidados que vão participar. Um deles é um rapaz, é um cantor lá do Paraná, o nome dele é Chris Jones, ele tem a missão também, ele vai estar passando também para contar algumas coisas, algumas experiências que ele tem também relacionadas à missão. Vai ser bem bacana. Então, você não fique de fora e ajude a gente a divulgar aí. Então, pessoal, como você já viu a Márcia falando, quem está aí no Facebook, vai lá no Instagram, Ministério Oceans 21, no YouTube, Ministério Oceans 21, segue, a gente se inscreve no YouTube, ativa o sininho, tá? Que nem a gente vê todos os youtubers falando, tá bom? Segue a gente no Instagram para mais informação, tá? Porque isso aqui, a igreja não para, isso aqui é um evangelismo de rua e, infelizmente, não podemos estar na rua. Mas a gente tem esse mecanismo da internet. Antes de eu passar o bastão para seguir aqui na programação do culto, você tem mais alguma coisa para falar, Márcia? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. É que eu conto com o pessoal, né? Conto com a minha igreja, conto com a nossa liderança em especial na divulgação. Essa semana a gente vai massificar essa divulgação e também a gente vai estar fazendo um sorteio, que é o mês das mães. A gente preparou uma cesta de café da manhã bem linda, personalizada. Entra lá no nosso Instagram, participe, porque, claro, né? Eu quero que alguém ganhe, que seja também do Mar Paulista, né? Seria legal, nossa igreja, né? Mas é isso aí, obrigado. Então, pessoal, não se esqueça, dia 30, sábado que vem, tá? Próximo sábado, a partir das 18 horas, no canal do YouTube do Ministério Oceans 21. Então, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Para você fazer a doação, vai ter um QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular, que o celular vai abrir o link para você fazer a doação que você puder, não tem, tá bom? É o que você puder doar. E se você tem algum negócio, alguma empresa, por você doar para a gente vai divulgar a sua empresa na live, tá bom? Então é isso, dia 30 às 18 horas, Ministério Oceans 21, Igreja Sem Paredes. Obrigado, tia. Obrigada, gente. Beijos. Bom, então, a maioria dos domingos a gente tem trabalhado aí a questão do Apocalipse. E dessa vez não vai ser diferente. O pastor Renan, né, já está com a gente, né? Só pegou uma foto do dia da igreja. Agora tem que personalizar, colocar uma foto de noite, tá? Então, o pastor vai dividir conosco aí a mensagem. Então, os momentos que seguem são seus, pastor. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde onde vocês estão. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Apocalipse 8. Na última vez em que estivemos juntos, falamos um pouquinho sobre Apocalipse 7. Aliás, 7 não, o 6. E a abertura dos selos. O capítulo 7 de Apocalipse, creio que o pastor Ronaldo fez com vocês, Ronaldo de Oliveira, e ele mostrou ali um pouco sobre o sexto e o sétimo selo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as trombetas. Só para a gente poder, antes de começar, vamos orar para a gente poder ler a palavra de Deus. Ore comigo, então. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esse momento que temos. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre esse estudo, pedir que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nosso instrutor, que a Tua palavra, mais uma vez, possa satisfazer necessidades profundas espirituais que temos e ela possa nos dar também um conforto para aquilo que vivemos
e nos dar segurança para aquilo que nós vamos viver. Nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Como eu falava, hoje nós falaremos sobre Apocalipse 8. Vamos só fazer uma breve recapitulação daquilo que vimos até aqui. Você sabe que lá em Apocalipse capítulo 1, Jesus se apresenta para João e João começa então a descrever a visão que Jesus deu a ele. Capítulo 2, capítulo 3, ele começa a falar um pouquinho sobre as 7 igrejas. Cada uma das 7 igrejas representa um período ao longo da história da igreja. É claro, as cartas do Apocalipse foram enviadas primeiramente para essas igrejas, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, as igrejas que estão descritas ali. Mas a gente também poderia entender essas mensagens, mensagens a essas igrejas, as muitas igrejas ao longo da história. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a igreja cristã, e a gente vê a história da igreja cristã, ela foi passando por diversos períodos, ok? E esses períodos, alguns foram bons, outros foram ruins. Então, essas mensagens também chegavam, né, às igrejas nessas fases. Capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos ali uma visão em que João está dentro da sala do trono. Ele se vê na sala do trono e ele faz uma descrição de toda a sala do trono, do que ele viu naquela sala. No capítulo 5, João começa a chorar. Ele começa a chorar porque havia um livro e ninguém era digno de abrir aquele livro, mas o Cordeiro, Jesus, se apresenta e diz, olha, eu sou digno de abrir esse livro, por quê? Porque eu morri. Né, os anjos, né, os 24 anciãos apresentam Jesus dizendo, olha, ele é o cara que vai abrir esse livro. Ele é digno de abrir. Ok, João fica então mais calmo. E aí no capítulo 6, esses selos, né, os selos desse livro começam a ser abertos, começam a ser quebrados. E cada selo que é quebrado, cada selo que é aberto, um novo evento acontece na história do mundo. Então, é como se ele estivesse recapitulando aquilo que aconteceu às 7 igrejas, ele está recapitulando nos 7 selos. E aí, então, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 6 ainda, na abertura do 6º selo, surge uma pergunta. Quem pode subsistir? Quem pode permanecer? Quem pode se manter? E aí, então, no capítulo 7, é dada a resposta. Quem pode subsistir, quem pode permanecer, são 2 grupos. Os 144.000 e a grande multidão. Aí no capítulo 8, então, começa então a tocar as 7 trombetas, que na verdade é uma recapitulação dos 7 selos e também das 7 igrejas, ok? Basicamente esse é um panorama geral para você poder entender e a gente conseguir partir, né, a partir daqui. Vamos lá, Apocalipse 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 5. Apocalipse 8, verso 1 ao verso 5. Diz o seguinte: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve um silêncio no céu durante quase meia hora. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Queridos, essa aqui basicamente é uma cena introdutória, tá? Então, o Apocalipse 8, ele inicia uma nova fase na visão do livro. Imagina que o livro é uma série, e aí o capítulo 8 é uma temporada dessa série, ok? O capítulo 8 então vai iniciar uma nova fase do Apocalipse. O que João vê ali? João vê 7 anjos com 7 trombetas. Esses anjos, eles estão diante do trono de Deus. E todos esses anjos estão se preparando, ou estão preparados, para poder tocar essas trombetas. E à medida que eles forem tocando essas trombetas, juízos de Deus vão caindo sobre a terra. Antes que os anjos toquem essas trombetas, uma cena capta a atenção de João. Ele vê um outro anjo, né, e esse anjo está com um incensário na mão, e esse anjo ele recebe muito incenso
para oferecer junto com as orações de todos os santos. Em dado momento, esse anjo ele atira o incensário sobre a terra e as 7 trombetas começam a tocar. Basicamente, essas são as 2 cenas introdutórias que João vê na sala do trono, no lugar ali no trono. Perfeito? Ok. De onde João tirou essa imagem? Essa imagem João construiu da cabeça dele? João ele escreveu isso aqui de algo que ele imaginou até para ficar mais bonito o texto? Claro que não. A gente tem que se lembrar sempre que o pano de fundo do Apocalipse é o Antigo Testamento. Todo o Apocalipse se constrói a partir do Antigo Testamento. Ok. Como é que, então, de onde vem essa imagem? Essa imagem vem do santuário, vem do serviço litúrgico do santuário. Quando o santuário terrestre, o santuário, sabe, aquele tabernáculo que nós conhecemos, também, e depois também o Templo de Salomão, que foi destruído, né, virou o Templo de Zorobabel, enfim, o serviço do santuário terrestre, quando esse santuário estava erguido, os sacerdotes que trabalhavam nesse santuário, eles se revezavam em turnos diferentes para poder realizar os ofícios. Então, cada sacerdote realizava um ofício diferente e eles se revezavam. Um dia, um realizava o sacrifício, outro dia, esse que realizou o sacrifício estava acendendo as lâmpadas. Enfim, havia muitos serviços no santuário e os sacerdotes eles se revezavam para realizar esses serviços. O trabalho diário e obrigatório dos sacerdotes no santuário era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Um cordeiro era oferecido às 9 horas, esse cordeiro ele queimava até às 3 horas, e às 3 horas um novo cordeiro era degolado, era morto, era queimado, e então aquele sacrifício ficava queimando até o dia seguinte. Esse sacrifício diário, que a Bíblia chama de tamide, é o sacrifício contínuo, representava, simbolizava o ministério de Cristo no santuário celestial hoje, que é contínuo. A qualquer momento que o pecador orasse voltado para Jerusalém, ele sabia que o sacrifício estava sendo queimado. Então, a oração dele, né, entre aspas, era atendida. Da mesma forma hoje, qualquer momento em que eu orar, pedir perdão, o sacrifício de Cristo ele é contínuo. E Jesus está, né, constantemente disponível para poder nos perdoar. Essa era a ideia do sacrifício que ficava queimando o dia inteiro. Começava às 9 e ia até às 3. Começava às 3 e ia até às 9. E assim era continuamente. Sempre havia um sacrifício sendo queimado ali neste santuário. Então, esse era o trabalho obrigatório dos sacerdotes. Então, quando o sacerdote pegava o cordeiro, ele trazia o cordeiro, ele matava esse cordeiro e ele tirava os pedaços desse cordeiro. Tirava a gordura e os pedaços do cordeiro eram colocados no altar de sacrifício, aquele altar que ficava fora do santuário. Então, ele começava a ser queimado ali. Um outro sacerdote pegava um incensário e ele pegava algumas brasas desse altar de sacrifício, desse sacrifício que estava sendo queimado, e colocava no incensário. Ele levava esse incensário até dentro do santuário, no templo, no primeiro compartimento, no lugar santo, e ele oferecia incenso. Né? Ele colocava esse incensário junto ao altar de ouro, o altar que ficava no lugar santo, no primeiro compartimento, e a fumaça daquele sacrifício subia. As brasas que estavam naquele incensário, elas subiam, né, esse movimento da fumaça de subir era o oferecimento das orações dos santos a Deus. Então, todo mundo que orava voltado para Jerusalém sabia que o sacrifício estava sendo feito. Então, as pessoas que aceitavam aquele sacrifício pela fé, entre aspas, o sacerdote pegava as brasas daquele altar lá fora. Essas brasas poderiam simbolizar basicamente as orações, o sacrifício, né, a oração mesclada com o sacrifício, e aí levava para o santuário. E ali essas orações, então, ascendiam a Deus, elas se levantavam para Deus. Né? Você percebe que todo o ritual do santuário tinha um porquê, tinha uma motivação. Quando o sacerdote acabava de fazer isso, ele saía do santuário com o incensário e ele jogava o incensário no chão e 7 sacerdotes tocavam as trombetas, finalizando, né, o ritual da manhã ou o ritual da tarde. Então, basicamente, essa era a ideia, é essa imagem que João pega para descrever lá no Apocalipse capítulo 8,
ok? Mas aí a gente se pergunta, né? Qual que é o significado desta cena? Ok, a gente entendeu o que João viu, a gente percebeu o que ele viu. Nós vimos também que João pegou essa imagem do Antigo Testamento, algo que acontecia no culto deles, né, na igreja deles. João pegou e transmitiu isso para o texto bíblico para poder construir a sua ideia. Tá, mas qual que é a ideia de João, então? Por trás de toda essa imagem, desse pano de fundo, qual que é a ideia que João queria transmitir para nós? Abra sua Bíblia em Números. Números capítulo 10. Números capítulo 10. Verso 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isso será para vocês por estatuto perpétuo, de geração em geração. Percebe que aqui, então, ele está falando sobre os sacerdotes, né, e como os sacerdotes tocariam as trombetas. Então, era um ofício, era uma obrigação, era um dever dos sacerdotes tocar essas trombetas, era uma recomendação divina. Versículo 9. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e vocês serão salvos do inimigo. Perfeito. Versículo 10. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Queridos, as trombetas, elas eram instrumentos sagrados usados na adoração do povo e usado também nas guerras, nas batalhas do povo. No versículo 9, diz que quando Deus ouvia o chamamento das trombetas que os sacerdotes tocavam, Deus se lembrava do seu povo e o protegia nas batalhas que ele enfrentava. Então, toda a batalha, toda a luta que o povo de Deus enfrentava, as trombetas simbolizavam o momento em que Deus se lembrava do seu povo e agia em favor do seu povo. Perfeito? Verso 10 diz também que quando os sacerdotes tocavam as trombetas no contexto do santuário, nos serviços de culto, Deus se lembrava de seu povo e perdoava os seus pecados. Então, sempre que as trombetas tocavam, Deus agia, ou para proteger o seu povo, ou para perdoar o pecado do seu povo. Quando o povo de Deus orava baseado nas promessas de Deus, ele respondia. E da mesma forma, quando o povo de Deus ora com base em suas promessas, essa aqui é uma promessa de Números capítulo 10, ele responderá. Ele vai nos livrar dos inimigos humanos e também dos pecados. O anjo de Apocalipse 8 segura um incensário próximo ao altar do holocausto. O texto diz isso, que ele está segurando um incensário próximo ao altar do holocausto. E ele recebe muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos. Que orações são essas? Lembra que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 6, na abertura do 5º selo, as almas das pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus, elas clamavam debaixo do altar e elas perguntavam: até quando, Senhor, nós vamos passar por isso? Até quando nós vamos enfrentar essas coisas? Até quando nós vamos viver o que estamos vivendo? Até quando todo esse sofrimento? Até quando toda essa injúria? Até quando viveremos tudo isso? É um clamor. Essas orações, elas sobem a Deus como um clamor. E o texto de Apocalipse 8 mostra que o anjo que está ao lado do altar, com um incensário, é como se ele pegasse todas essas orações. As brasas que o sacerdote pegava lá no santuário terrestre e que ele colocava no incensário e levava para dentro do santuário, essas orações subiam a Deus. O anjo de Apocalipse 8, ele vai lá, ele pega essas orações, né, entre aspas, é um simbolismo, ele pega essas orações, ele mistura com o incenso e ele oferece essas orações para Deus. Em outras palavras, a ideia que o texto retrata é a seguinte:
esse ato do anjo simboliza que Deus está ouvindo a oração do seu povo. E no soar das trombetas, Deus agirá em favor do seu povo. Ao soar das trombetas, o juízo de Deus cairão sobre a terra, como uma vingança por tudo aquilo que o povo, que o ser humano, que os ímpios fizeram contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. Toda opressão colocada sobre qualquer pessoa, toda opressão imposta sobre os filhos de Deus, imposta sobre os seres humanos, essas opressões serão vingadas por Deus. Do mesmo altar em que as orações dos santos são recebidas, partem juízo de Deus sobre a terra. E o incensário que servia para oferecer as orações a Deus, agora serve como um instrumento de juízo para lançar juízos sobre a terra. O significado desta cena, queridos, é que nós podemos ter segurança de que Deus não esqueceu o seu povo e de que as suas orações, os seus clamores são ouvidos e serão respondidos. As trombetas é um símbolo do povo de Deus que chama para que ele haja, para que ele conserte o que está de errado com o mundo. São elas que nos avisam que vale a pena insistir um pouco mais, porque Deus está ouvindo as orações e nós podemos estar seguros de que ele vai agir. Esse é o ensino que o Apocalipse 8 e que as trombetas nos ensinam. Vale a pena insistir, vale a pena continuar, porque o sofrimento terá um fim e as orações que chegam a Deus em formato de clamor são ouvidas por ele. O anjo pega essas orações e oferece a Deus, e essas orações, como um cheiro suave, chegam ao Senhor, e ele vingará os inimigos do seu povo, ele vingará todo aquele que fez mal contra você, ele vingará todo aquele que oprimiu você, ele vingará todo aquele que impediu você de obedecer aos reclamos de Deus, ele vingará todo o mal que foi colocado sobre o seu povo. Mas as trombetas também nos relembram que Deus perdoa o pecado do seu povo. Lembra lá em Números? São 2 momentos em que Deus agia e se lembrava. Nas batalhas, Deus batalha, Deus guerreia, Deus vinga seu povo. E em segundo, Deus também agia perdoando os pecados do seu povo quando as trombetas eram tocadas no serviço do santuário. Deus perdoa os nossos pecados. Deus nos faz limpos. Deus nos faz novos. Deus restaura a nossa sorte. Deus restaura a nossa vida. Eu queria projetar para vocês aqui, não vou falar de todas as trombetas, isso demandaria muito, mas muito tempo, mas eu vou projetar um breve resumo das trombetas. Percebam alguns detalhes interessantes. Então, por exemplo, aqui, a primeira trombeta no verso 7. Quando o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, houve granizo, fogo misturado com sangue, e foi atirado à terra, queimando 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. A segunda trombeta. Quando o segundo anjo tocou a segunda trombeta, uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar, fazendo com que 1/3 parte do mar se transformasse em sangue, 1/3 parte das criaturas fosse destruída e 1/3 parte também das embarcações. Terceira trombeta. Quando o terceiro anjo tocou a terceira trombeta, uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E sobre 1/3 parte das águas foram tornadas, ficaram amargas. A quarta trombeta. Quando o terceiro anjo tocou a quarta trombeta, foi ferida 1/3 parte do sol, 1/3 parte da lua, 1/3 parte das estrelas e 1/3 parte deles, para que 1/3 parte deles escurecesse e 1/3 parte do dia e da noite ficasse sem luz. Percebe que a expressão terceira parte aparece 12 vezes aqui nas primeiras 4 trombetas. O que isso significa? O que significa o fato de aparecer 12 vezes 1/3 parte?
não significa nada. Mas eu achei legal encontrar aqui 12 vezes, mas não significa nada. Não tem nenhum simbolismo, ok? Mas o que a gente pode aprender? O que pode ficar para nós desse texto de Apocalipse? Anotei 3 coisas aqui, ó. Primeiro, os juízos provocados pelas 7 trombetas são parciais. Eles não destroem toda a terra. Apenas uma terça parte. Se você notar, tudo que as trombetas destroem são coisas da terra. Terra, árvores, mar, criaturas do mar, embarcações, fontes das águas. Mas as trombetas não destroem toda a terra. A gente sabe, e nós temos visto, que a terra gradualmente tem sido destruída. O meio ambiente, o mar, enfim, a terra tem sido gradualmente destruída. Então, a terra não, mas ela não tem sido totalmente destruída. Ela tem sido parcialmente destruída. Ela será completamente destruída na volta de Jesus. Então, as trombetas, elas não afetam toda a terra. Por quê? Porque enquanto as trombetas elas soam, elas são ouvidas, ainda há salvação. São juízos de Deus que estão dizendo, queridos, acorda. Acorda porque a terra está sendo destruída, a terra está sendo devastada, você está percebendo isso, e veja, volte-se para mim. Enquanto tudo isso está acontecendo, esses juízos que acontecem na terra, as pandemias, as doenças, todas as coisas ruins que acontecem na terra, são alertas, são advertências, voltem-se para mim. Ok? Perfeito. Há muitas semelhanças, aqui no ponto 2, há muitas semelhanças entre as 7 trombetas e as pragas do Egito. O que isso nos indica? Assim como o juízo de Deus, através das pragas do Egito, permitiu a libertação de seu povo, ao final da 7ª trombeta, o povo de Deus também será libertado. E o que as 7 trombetas têm a ver com as nossas vidas? Nossas orações são ouvidas por Deus e oferecidas a Ele junto com as brasas do altar do holocausto. Não importa quão inadequados nós somos, os méritos de Cristo são mesclados às nossas orações e nós podemos estar certos de que a justiça de Cristo cobrirá todos os nossos pecados. E segundo, Deus se lembrará, Deus se levantará, Deus vingará e libertará seu povo. Eu não preciso usar a vingança na minha vida diária. Ao invés disso, eu posso confiar que Deus lidará da melhor forma com os meus inimigos. Queridos, esses são alguns dos ensinos que as trombetas trazem para nós. Alguns dos ensinos para a nossa vida, alguns dos ensinos espirituais, e eu creio que a gente pode deixar isso gravado para nós. As nossas orações serão ouvidas. As nossas orações estão chegando a Deus. E as nossas orações, elas estão sendo misturadas com os méritos de Cristo. O anjo tira as brasas do altar de sacrifício, onde o cordeiro foi morto, o cordeiro que simboliza a Cristo. E ele mistura essas brasas com as nossas orações. Não importa quão ruim nós somos, não importa quão inadequados nós sejamos, não importa o que temos feito, as nossas orações, elas serão ouvidas pelos méritos de Cristo. Se nós estivermos dispostos a viver uma nova vida, se nós estivermos dispostos a abandonar o nosso pecado, se nós estivermos dispostos a sermos feitos novas criaturas, então, de fato, as nossas orações podem sim ser ouvidas por Deus. Porque são os méritos de Cristo que garantem que as nossas orações são ouvidas. E em segundo, nós não precisamos nos vingar de ninguém nos dias de hoje. Nós não precisamos lançar injúrias sobre ninguém nos dias de hoje. Nós não precisamos jogar nenhum tipo de maldição sobre as pessoas que causam algum tipo de mal para nós. O nosso dever é perdoá-las, porque Deus vingará, porque Deus libertará, porque Deus entrará em juízo com essas pessoas e porque Deus estará e lutará por cada um de nós. Eu posso confiar, e eu preciso confiar de que Deus lidará da forma dele com os meus inimigos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e nos abençoe nesse dia, nessa semana, e que as trombetas realmente nos lembrem que Deus agirá, que Deus está à frente, que Deus é aquele que vai estar conosco até que a 7ª trombeta toque e Jesus possa voltar. Amém. Mensagem de muita esperança, né, para todos nós. Foi muito, muito bom. Imagino que
todos nós vamos entrar nessa próxima semana revigorados, né? Pastor, pode orar para nós, então? Sim. Deus e Pai, como o Rodrigo bem falou, essa mensagem é uma mensagem de esperança. O Apocalipse, de fato, é um livro que nos traz certeza, confiança, verdades inabaláveis e que nos torna pessoas inabaláveis diante de toda a destruição que temos vivido em nosso mundo. Por favor, Pai, nos ajude a vivermos neste mundo como o Senhor quer. De fato, tem muitas pessoas que causam mal para nós. Tu tem visto os nossos governantes, tu tem visto as políticas, tu tem visto tudo aquilo que, de uma certa maneira, nos atrapalha, criam problemas para as nossas vidas. E a gente sabe que tudo isso um dia será vingado pelo Senhor. Toda a opressão que são colocadas sobre nós, todas as injustiças que são cometidas contra nós, às vezes no âmbito do trabalho, às vezes no âmbito da família, no âmbito da igreja, tudo aquilo de ruim que acontece conosco e que de alguma maneira nos impedem de adorar a Ti, nos impedem de obedecermos ao Senhor, tudo isso um dia será vingado e será cobrado do Senhor. Portanto, Pai, nos ajude a hoje a termos consciência, confiança e a estarmos em paz, tranquilos, porque tudo isso vai passar e o Senhor lidará com cada uma dessas pessoas. Que a nossa postura não seja uma postura de desespero, não seja uma postura de impaciência, não seja uma postura exasperada, mas seja uma postura de que o mundo está caindo, mas nós estamos em paz, porque o Senhor é aquele que nos torna inabaláveis. Pedimos a Ti que nos dê uma boa semana. Não sabemos o que vai acontecer essa semana, mas que, independente do que for acontecer, que o Senhor esteja ao nosso lado, nos mantendo firmes pelo que é reto, ainda que os céus caiam sobre as nossas cabeças. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Amém. queridos. Boa semana. Bom, o culto não terminou. Agradecemos aqueles que estão pelo Facebook, certo? A transmissão pelo Facebook ela vai ser encerrada, tá? Mas tem o link aí do Zoom. Você que está assistindo a gente pelo Face, pode migrar para cá, porque tem mais uma música, tá? E a gente quer que você participe aí com a gente, tá bom?